Muita gente me pergunta todos os dias na live, Fradinho, o que você leva em consideração para clicar e mandar uma compra ou uma venda, fazer alguma operação de uma forma geral? E eu sempre falo, se isso acontecer, eu vou clicar, né? Esteja eu no prejuízo, esteja eu no gain, se a operação deu certo anterior, se a operação anterior deu errado, enfim. Se o seu operacional te avalizar fazer a operação, não deixa a sua cabeça fazer você ficar congelado, travar você de fazer o trade. O operacional é sempre mais importante no longo prazo, né? As suas operações, a sua estratégia, ela tende a ser vencedora, ela deve ser vencedora. Se ela não é vencedora, você tem que repensar a estrutura que você está utilizando. Muita gente deve estar pensando agora, tá bom, agora ele vai falar quais são os pilares aí, né? O que leva o Frade a fazer a operação. Tem muita coisa, tá? Isso aqui é um breve resumo. Quando a gente começa a dirigir, eu sempre faço essa comparação. Você entra no carro e você pensa, não, colocar o cinto, tem que gerar a chave, tem que ver se o carro está no ponto morto, TR de tão automático que é, né? E aí você pensa, não, pé esquerdo na embreagem, primeira marcha, o carro tem que começar a tremer. Enfim, pessoal, quando você está operando, você já tem familiaridade com esse assunto, é natural que você bata o olho no gráfico e você já sabe o que fazer. Ou saiba que não é para fazer nada nesse momento. O importante, né, é que você só obtém isso no longo prazo, com tempo de tela, que a gente chama, né, que é a experiência em operar, é a familiaridade que você já tem com aquele assunto. Que é você entrar no carro hoje em dia, falando no telefone, você abre a porta, já pega alguma coisa no porta-luvas, apoia o telefone no ombro, e aí você já liga o carro, desliga o telefone, entra automático no Viva Voz, enfim, você segue a sua jornada tranquilo. E quando eu ligo o computador, para mim é a mesma coisa. Eu olho pro gráfico e já sei o que fazer no gráfico. E depois, para explicar para quem tá na live, que eu faço todos os dias, de 8h45 até o meio-dia, no canal da Elliott Brasil no YouTube, até te convido para participar desse evento comigo, é a mesma coisa. Eu só tenho que justificar para quem está nos acompanhando o porquê que eu fiz essa operação, né? Então, em algumas coisas, né, algumas dicas que eu dou para vocês eu gosto de operar a favor da tendência. Então, se eu tenho topos e fundos ascendentes, eu vou procurar compras. Se eu tenho topos e fundos decrescentes, eu vou procurar vendas. E se eu tenho congestão, eu vou operar, né, períodos de congestão, que eu gosto bastante, inclusive. Mas aí é um outro operacional, não é exatamente na mesma estratégia que eu utilizo para tendências e super tendências. Então, o resumo desse vídeo é, se o seu operacional estiver apontando compra, você tem que comprar. Não deixa a operação anterior atrapalhar você, tá? E que você não clique, que você trave de medo em fazer o trade. Porque aí é pior. Porque aí você não faz o trade daria certo, e aí o seu psicológico vai pro espaço. Você fica mais prejudicado ainda. E aí você quer se vingar do mercado. E aí você já deixa os princípios que te fazem operar de lado e já deixa o emocional falar mais alto. E resumindo assim, né, algumas regras que eu utilizo, né, são operar a favor da tendência, sempre. Isso aí não precisa nem falar pra vocês, né? Sempre com um stop. Ou seja, eu tenho uma perda máxima definida. Eu gosto de utilizar um stop aí no índice de uns 200 a 300 pontos e no dólar aí de 6 a 12 pontos no máximo, tá? Não é regra. E aí, naturalmente, o meu ganho médio tem que ser maior do que o stop, né? Igual ou maior, preferencialmente maior do que a perda máxima que eu estou aceitando entregar ao mercado, né? Então, tendência, gerenciamento de risco e, para finalizar, aí, uma dica do meu operacional, e IFR, índice de força relativa, eu gosto bastante também, não fica exposto na minha tela, e para isso eu te convido para um próximo vídeo para falar de IFR.